Tá tudo tranquilo? Espero que sim. E se tá tudo tranquilo, agora a gente pode evoluir aqui um pouquinho, porque a ideia é a seguinte. Se você já estudou um pouquinho de gases perfeitos, você já ouviu falar de uma equação chamada equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Isso cai muito em química. Mas mesmo que você não tenha ouvido falar nunca na tua vida dessa equação, PV igual a nRT, que é meio famosinha, hein? Você devia ter estudado isso em química. Mas mesmo que você nunca tenha ouvido falar, é importante que você entenda que existem algumas grandezas clássicas para caracterizar um gás, que eu vou colocar meio que num rascunho aqui e depois vou apagar. Quais são as grandezas que caracterizam o gás? Primeiro, a pressão do gás. Esse gás pode estar numa pressão maior ou numa pressão menor. O volume do gás. Esse gás pode ocupar um volume grande ou um volume pequeno. Né? O gás tem essa flexibilidade. Se você tira essa tampinha aqui, ele naturalmente vai começar a se espalhar, ocupar um volume maior. A temperatura desse gás, o estado de agitação das moléculas dele, a temperatura pode ser maior ou menor, significa que temperatura grande, as moléculas estão se agitando muito. Temperatura pequena, as moléculas estão se agitando menos. Temperatura é uma característica super clássica de um gás, e o número de mols, a quantidade de mols que a gente tem aqui, a quantidade de moléculas, a quantidade de mols de gás que a gente tem preso ali dentro. Essas são as grandes grandezas que caracterizam o meu gás. A pressão dele, o volume dele, a temperatura e o número de mols. E a minha grande sacada agora aqui nesse momento é tentar botar essas grandezas aqui nessa equação. Trabalho é igual a mais ou menos força vezes distância. Essa é uma equação clássica lá da mecânica, né? Da parte que eu tenho um bloquinho, aí eu empurrei o bloquinho, fiz uma força, ele andou 10 metros, essa é a distância. Para estudar isso dentro de gases, o legal seria tentar colocar características do gás aqui dentro. Será que dá para a gente colocar a pressão, volume, temperatura, número de mols dentro dessa equação? Como sempre, a resposta é sim. Dá sim, e não é muito difícil fazer isso. Eu vou evoluir aqui nesse meu rascunhozinho que depois eu vou pagar. Não sei se você lembra, eu espero que sim, tem uma maneira de você calcular a pressão. A formulinha para pressão é igual a força sobre área. E nesse momento a galera mais malandra já pensou, opa, se eu tenho força aqui e força ali em cima, dá para substituir. A galera mais malandra já pensou, opa, dá para substituir. A galera menos malandra acabou de perceber que faz parte da galera menos malandra, porque não percebeu nada, mas eu continuo mostrando com vocês aqui. Se pressão é força sobre área, eu posso jogar a área aqui para cima e eu posso dizer que área vezes pressão é igual a força? Posso fazer isso ou não posso? Com certeza, posso sim. Se pressão é força sobre área, joga a área para cima, fica a área vezes pressão é igual a força. A área vezes pressão é igual a força. Posso trocar a ordem? Posso dizer que se área vezes pressão é igual a força, posso dizer que força é igual a pressão vezes área? Gente, eu não mudei nada. Eu só troquei a ordem, por favor, hein? Só troquei a ordem aqui, tranquilo? E se força é pressão vezes área, eu vou pegar isso aqui e vou jogar aqui em cima. Aí vai ficar assim, ó. Trabalho é igual, falei que isso aqui era o meu rascunho, daqui a pouco eu vou apagar. Mas aqui em cima eu vou escrever. Mais ou menos o quê? Vai ficar assim, a pressão vezes área, vezes a distância percorrida. Estamos juntos aqui ou não? Tá tranquila a ideia que eu só substituir FP vezes A, botei aqui P vezes A no lugar de F. Vezes D continua, e agora eu quero apagar o meu rascunho. Presta atenção, porque vai ser tão rápido que a gente vai conseguir fechar isso aqui rapidinho. Mais ou menos pressão vezes área vezes a distância. Área vezes a distância. Cara, isso é matemática. Se eu multiplico uma área por uma distância, você concorda comigo? Olha para o desenho aqui. Vem aqui para o desenho. Você concorda que a distância que o êmbolo andou, olha aqui, ó, a distância que o êmbolo andou, é na verdade uma altura que o êmbolo subiu? Concorda comigo? Que a distância, aqui, o êmbolo estava nessa altura, foi aqui para cima, a distância que o êmbolo andou é a altura que o êmbolo subiu? Então, no lugar de distância, eu poderia colocar altura. E você concorda que se eu multiplicar uma área por uma altura, eu estou achando um volume? Olha só, a área do êmbolo, olha só a área aqui, olha para cá, vem aqui comigo. Olha a área do êmbolo aqui, ó, tá aqui ó, a área. Você concorda comigo que se eu multiplicar uma área por uma altura, área vezes altura é volume? Área vezes altura, você aprendeu isso na matemática, provavelmente da quinta série, isso é um volume, não é? Agora, então eu vou ficar com trabalho igual, repara que eu nem vou ligar muito para o mais ou menos, eu vou colocar P, eu quero a conta, vezes área vezes distância. A distância é uma altura. Área vezes altura é volume. Só que eu preciso parar. Que volume é esse? Que volume eu estou calculando? É o volume total? Repara, olha para o desenho, gruda o olho aqui no desenho comigo. Eu vou multiplicar essa área por essa altura. Olha para minha mão.
Se eu multiplico essa área por essa altura, o volume que eu estou achando é esse volume aqui. Eu preciso que você pare e pense junto comigo. Eu não multipliquei essa área pela altura inteira. Eu multipliquei essa área pela distância que o êmbolo subiu, pela altura que o êmbolo subiu. Então eu estou calculando só esse volume aqui, que vai ter um nome bonitinho. Esse volume aqui é o volume que eu tenho no final a mais do que eu tinha no início. Sempre que na física eu digo a mais, isso é uma variação. E tem uma letrinha grega para representar a variação, que é o delta. Então a área vezes a altura que o êmbolo subiu é o quanto o volume variou. É quanto eu tenho de volume a mais. Eu escrevo isso como ΔV. E essa é a minha equação. Eu agora peguei uma equação que totalmente clássica da mecânica, mais ou menos força vezes distância, e eu adaptei essa equação de maneira perfeita para um gás. Força vezes distância virou trabalho igual, deixa eu tirar esse H aqui, porque é a distância ali, virou trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Você lembra das unidades que eu tenho aqui? Você lembra da unidade de pressão, unidade de volume, unidade de trabalho? Não custa nada falar, né? Não custa nada colocar aqui. Unidade de trabalho é Joule, James Prescott Joule, aquele nosso amigo inglês super nerd. Unidade de pressão é Newton por metro quadrado, ou Pascal. Você pode tranquilamente chamar de Pascal, mas eu gosto de chamar de Newton por metro quadrado. Unidade de volume ou variação de volume é metro cúbico, né? Então não custa nada sempre parar e dar uma olhada. Volume a gente mede em metros cúbicos, pressão a gente mede em Pascal ou newtons por metro quadrado, trabalho a gente mede em Joule e eu cheguei onde eu queria chegar. Eu agora sei calcular o trabalho realizado por um gás, em função de duas grandezas super associadas a um gás, pressão e volume. Repara, força vezes distância não está errado, está certíssimo. Só que para um gás vai ser muito melhor usar trabalho igual a pressão vezes variação de volume. Se nesse momento você entendeu tudo direitinho até aqui, eu agora posso seguir. Eu só preciso que você pare, olhe, pense 3 segundos. Estamos juntos até aqui? Sim ou não?